9.031 vítimas urbanas registradas. Quase um século de massacre e medo. Várias versões de uma mesma história onde lendas e realidade parecem se fundir. Representações em madeiras e pinturas realmente monstruosas fazem os especialistas se perguntarem se o que aconteceu na região francesa, mais especificamente nas fazendas aos arredores de Gévaudan, foi um ataque de lobo, um surto de raiva, uma outra criatura desconhecida pela ciência, o responsável por muitos e muitos anos de terror. Esse é o canal Segredos Profundo e hoje veremos a misteriosa história do lobo ou besta de Gévaudan. Foram quase um século de ataques e mais de 9.000 vítimas humanas catalogadas pelo governo da época. Muitos registros sobre essa história foram feitos a ponto de uma importante universidade do mundo contemporâneo voltar a sua atenção para o estudo minucioso dessa narrativa. Então, já clica logo no botão do like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Clique no like e vamos nessa. Quando terminar esse vídeo, se inscreve lá. Século XVIII. Região de Gévaudan, França. Gévaudan está localizada apenas a 110 quilômetros de Paris, uma pequena cidade, localizada na região de Normandia que vivia da agricultura e criação de gado, principalmente ovelhas. As vilas eram rodeadas por fazendas e a população de camponeses era equiparada à população da cidade naquela época. Toda a região de Normandia tinha sofrido com algumas pragas nos últimos anos. Invernos rigorosos teriam afetado muito o plantio. Depois uma enfermidade assolou as ovelhas, gerando prejuízos financeiros, doenças entre surtos de gripe. Dermatites infecciosas dizimaram a população. Alcateias de lobos eram frequentemente avistadas, rondando as fazendas e às vezes eles atacavam o gado. As florestas eram evitadas pelos camponeses pois lobos solitários vagueavam por elas. E em alguns locais das montanhas eram chamados de Terra dos Lobos, onde ninguém colocava os pés. Mas nada disso se comparava ao pesadelo que estava por vir. Em setembro de 1709 o gado começou a ser ferozmente atacado e os camponeses pensaram que uma grande alcateia estaria aos arredores, porém nenhuma pegada era encontrada. A região também contava com alguns mosteiros e as freiras de São Austré ofereciam o serviço de lavanderia para alguns monges. Elas treinaram um jumento que ia e vinha por uma trilha com as roupas sujas e limpas dos monges, assim elas evitavam o contato com a civilização e os monges também. Mas um dia o jumento não voltou. Ele foi encontrado no meio da trilha abatido e tudo indicava que o autor seria um lobo. O inverno chegou e com ele uma chuva de sangue do gado. Pessoas começaram a ser atacadas. Os ataques humanos começaram nas fazendas. Quando camponeses estavam no campo, eram surpreendidos e suas vidas eram levadas. No início a fera só atacava mulheres, mas em uma madrugada tudo mudou quando o rebanho de ovelhas do Sr. Lohan ficou extremamente agitado, acordando o fazendeiro que ao sair para verificar o alvoroço não retornou mais. Sua família ouviu seus gritos e se trancaram em casa. Lohan foi encontrado no dia seguinte totalmente dilacerado devido à crueldade dos seus ferimentos. Algumas semanas se passaram e duas irmãs caminhavam em meio à plantação em um fim de tarde, se divertindo e planejando aventuras para o futuro. O que elas não sabiam é que o futuro de uma delas nunca iria chegar. De acordo com os relatos da irmã mais nova, um lobo enorme teria pulado bem no rosto da sua irmã mais velha, fazendo dela mais uma vítima. A menina mais nova fugiu aos gritos e descreveu o lobo como uma criatura muito grande, peluda, porém extremamente silenciosa. Como a jovem menina estava muito amedrontada, sua versão não foi levada a sério. E as pessoas acreditavam se tratar de um lobo comum. Até que um comerciante ambulante chegou na vila de Gévaudan e disse estar de luto pois sua companheira tinha sido levada por um lobo gigante. Ataques aos animais das fazendas persistiram semana após semana e muitos camponeses e viajantes tinham suas vidas ceifadas pela besta de Gévaudan dia nas estradas da região de Normandia. Os anos se passaram, mas os ataques não. Eram milhares de registros de vítimas humanas e quase um século depois, em 1789. Bem no início da Revolução Francesa, a caça aos lobos foi declarada. Os relatos de lobos enormes vivendo em alcateias ou sozinhos só cresciam e com eles as vítimas humanas só aumentavam. Fazendas eram trancadas e poços de 2 metros começaram a ser cavados e cobertos com vegetação na intenção de capturar os lobos, o que de fato aconteceu. Porém, agora os lobos não atacavam somente camponeses. Mas os becos escuros também viraram um cenário de dor. Muitos moradores de rua foram vítimas do lobo.
Sobreviventes que viram seus companheiros serem devorados vivos fizeram algumas representações desse animal em pinturas e em madeiras provando que o tal lobo era realmente diferente e monstruoso. Com as testemunhas oculares as lendas ganharam forma. A maior suspeita era de um lobisomem vítima foi uma menina de 14 anos chamada Jane Buller. Depois desse os ataques começaram a acontecer frequentemente de forma exponencial. O pânico começou a se espalhar entre os camponeses começaram a se armar para se defenderem. Os rumores sobre o que estava atacando eram muitos. Ninguém sabia se era algum animal selvagem ou ainda um bando. Tinha quem dizia que tinha visto ou até caçado a besta. Mas os ataques continuavam, tinha quem dizia que era uma pessoa. As especulações começaram a crescer tanto que chamou a atenção dos altos postos no país atacadas pela suposta besta. 113 dessas vítimas não sobreviveram e 98 foram parcialmente comidas. Um exército contra a besta. Conforme o pânico crescia, a recompensa pela cabeça da besta crescia junto. Então, um capitão da infantaria, decidido a acabar com essa história, organizou uma tropa com aproximadamente 30.000 soldados, mas depois de um ano de buscas infrutíferas, a recompensa ainda crescia. Quando finalmente acharam que a tinha capturado, ela escapou. Com isso, a população foi ficando ainda mais perturbada e sem esperanças, uma verdadeira heroína. Marie-Jeanne Valente era uma adolescente que vivia uma fazenda em Gevalda. Ela estava em um trajeto até uma fazenda vizinha quando um lobo gigante a atacou. Porém a sorte fez com que Marie-Jeanne estivesse preparada. Quando a besta se aproximou, a menina encravou a lança diretamente em seu peito, mas o golpe não foi o suficiente e a besta saiu correndo para os bosques e nunca mais foi vista até um certo dia. A mulher que cravou a lança então juntou vários amuletos religiosos e os fundiu, transformando eles em balas de prata. Armado e com um plano traçado, ela seguiu para as montanhas, sentou-se em uma clareira e começou a ler a Bíblia em voz alta. O plano deu certo. Assim que o monstro se aproximou, ela cravou uma bala de prata bem no meio de seu peito, aniquilando imediatamente. Essa é a história da besta de Gévaudan. A besta de Gévaudan deixou um rastro de ataques violentos e mortes ao longo de sua incursão pela região de Gévaudan, na França. Mas depois da morte da besta nunca mais se ouviu falar de ataques violentos e sanguinários naquela região e a população voltou a viver em paz, porém com receio e medo que a besta colocou naquela região, e nunca mais a região e os camponeses foram os mesmos. Todos ainda tinham um medo impregnado em suas cabeças e corações, e a história da caçadora que a matou e a besta foram contadas e passadas de geração em geração até se tornar uma lenda hoje em dia.